Olá, queridos, mais uma vez juntos aqui na igreja e vamos falar da palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus 8, capítulo 8 de Mateus, do versículo 18 até o versículo 22. Acompanhe aí a nossa leitura, por favor. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Vamos orar? Pai, te agradeço pela tua palavra na minha vida e agradeço a tua palavra na vida de cada um desses também. Vem com a tua unção do Santo Espírito sobre a vida de cada um e a necessidade de cada um. Humildemente, como servo do Senhor, eu te peço, entra nas casas e entra no ouvido e nas mentes de cada um desses que precisam, que possa extrair a tua porção e possa entender a tua vontade nesse momento. E é no teu santo nome, Jesus, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amados, a palavra de Deus nos diz hoje que nós temos algumas coisas que precisamos trabalhar. E uma delas é, que eu coloco como tema da nossa leitura, é tempo de tomar decisão. É tempo de tomar decisão. Por que é tempo presente? Porque o tempo que passou, não se toma decisão sobre o tempo que passou, mas a partir desse instante, desse momento pelo qual você ouve a palavra, desse momento pelo qual você consegue ter o entendimento da palavra, e neste momento é tempo de tomar decisão, é tempo de você tomar uma decisão, é tempo de cada um de nós tomarmos decisão. O que tem acontecido? Por que tomar decisões? Estou fazendo uma metáfora usando a viagem. Como é bom para nós, né, viajarmos, seguirmos, seja de avião, seja de carro, mas eu vou falar algo sobre navio. Você já parou para pensar que quando nós entramos em um navio, nos preparamos ali em algumas situações, compramos a passagem e vamos dar uma volta, pode ser alguma coisa mais rápida ou alguma coisa mais rápida assim, mais fácil, né? Não precisa ser um cruzeiro, mas se for um cruzeiro melhor ainda. E a sensação de você estar dentro de um navio grande desse e ser tão pequenininho lá dentro é que ao entrar e ao chegar a hora da partida, vem aquele barulho ensurdecedor ali do apito avisando hora de sair. Levantar a âncora, né? Vamos tirar a âncora e começar a sair. E ali os motores começam a distanciar você do cais. E você segue aquela viagem. A partir desse ponto, nada mais impede dele seguir viagem, a menos que seja uma ordem da guarda costeira ou coisa parecida, da polícia marítima ou coisa assim. Mas uma vez que ele solta, se desprende daquele porto, ele vai embora. Ele continua a sua viagem e continua a sua viagem. E se você tiver algum problema lá dentro, você terá que resolver esse problema lá dentro. E você segue viagem. Olha como é importante para nós, ao entrarmos num navio, ao ouvir aquele apito, é um sinal de partida, é um sinal pelo qual nós estamos seguindo aquela viagem programada, sozinho, com a família, ou a trabalho, ou a qualquer coisa assim. Ok, por que viagem? Porque lá no Evangelho de João, no primeiro versículo, diz exatamente assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Estamos falando de Jesus. Os primeiros versículos de João, o Evangelho de João, fala assim: Jesus estava com Deus. Jesus permanecia ali com Deus. Ele era o Verbo presente, encarnado agora, e está vindo e está presente no nosso meio. A vinda de Jesus aqui para a terra. E quando Jesus vem aqui e Jesus pisa, ele se transforma de uma forma santa, mas humildemente caminha comigo e com você há 2000 anos atrás. Era uma decisão de Deus para com a humanidade. Era necessário vir o Cordeiro de Deus que
cura, que sara o pecado do mundo. E ele vem e começa a falar, começa a explanar, começa a ser diferente. O que é que existe de diferente em Jesus? Um todo, ele em um todo, alguém que não pecou, alguém que não errou, mas alguém que veio corrigir, trabalhar na minha vida e na sua. E quando olhamos para essa passagem, nós vemos exatamente isso. O primeiro passo, na primeira divisão aqui eu deixo uma frase simples. Então, aproximando-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Vamos dividir em duas etapas essa pregação. Então, na primeira, temos um escriba, um homem, um escriba, talvez alguém muito importante ali, alguém que era letrado, alguém que sabia escrever, alguém que sabia ler também, talvez escrevia e lia cartas para algumas pessoas. Ele tinha um entendimento da palavra de Deus e naquele instante, ao ouvir Jesus, ele olha para Jesus, encanta-se com toda aquela voz de mansidão, de aprendizado que ele estava tendo, do ensino religioso, de um ensino transcendente, que transcendia apenas o sentar no púlpito, sentar na cadeira e ouvir alguém falar no púlpito. Jesus era diferente. Ele encanta-se também por talvez nunca ter lido nada parecido com as palavras de Jesus. Leu, mas talvez não compreendia. E ele toma uma decisão e faz exatamente essa apresentação para Jesus. Quando Jesus se distancia de todos aqueles que estavam ali no outro lado da margem, ele faz esse retiro e vai alguns dos discípulos, talvez como eu e você faríamos se houvesse a possibilidade de encontrar Jesus e falar: Mestre, preciso falar com você. E esse escriba, ele vai até Jesus e ele faz exatamente essa frase, Mestre, eu vou segui-lo onde quer que você vá. Mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Ou seja, não importa como, não importa aonde você vá, eu vou seguir o Senhor. Ele esquece que com essa frase, ele abre mão de tudo aquilo que está lá atrás, de tudo aquilo que é um presente da vida dele, um tempo corrente, um tempo presente. Ele abre mão, ele fala: onde o Senhor for. Para os seguidores de Jesus da época, em alguns momentos, era muito bom seguir Jesus, porque Jesus era super popular, era um popstar, ele tinha a palavra, tinha amigos, tinha um ponto de vista diferente daqueles que eram líderes religiosos e falavam muito bem da palavra de Deus. Ele trazia multidões, ele alimentava multidões, ele curava pessoas, convertiam pessoas. Então, esse escriba, ele começa a ter um entendimento ali emocional e fala: Senhor, eu quero seguir-te onde quer que você vá, não importa, eu vou seguir o Senhor. Naquele momento, ele para o tempo dele e emocionalmente ele vem com essa frase. Você já parou para perceber que às vezes emocionalmente, muitas vezes dentro da igreja, emocionalmente nós também somos assim? Quando vem uma palavra de um missionário e nós oramos e choramos e falamos: Senhor, me ajuda a ser como Ele é, eu quero, eu preciso ser. E nós caminhamos tudo isso e vamos e Senhor, me tira deste lugar, me leva para onde o Senhor quiser. E nós não vamos, nós ficamos parados, não seguimos viagem. Saímos da igreja firmes e fortes e quando entramos dentro de casa tudo volta ao normal. Eu não estou falando para você largar tudo, largar a sua família, largar tudo que você tem para poder seguir esse Jesus. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que você pode seguir Jesus com o que você tem, mas desde que você realmente siga Jesus fazendo a diferença dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro de você. Primeiro dentro de você. Você não pode dar para os outros aquilo que você não tem. Então, primeiro dentro de você, meu querido, minha querida, você só vai poder caminhar com Jesus se Ele estiver dentro de você. Então, é imprescindível que nesse momento você possa falar: Senhor, habita em mim primeiro. Esteja comigo primeiro. Não apenas no emocional, mas no racional. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, nas Tuas mãos eu entrego a minha vida, Jesus.
E aí sim nós podemos levar algo para alguém, estarmos com alguém. No emocional, talvez no emocional, na maioria das vezes de nós também, esse escriba, ele fala da boca para fora. E aí Jesus faz um confronto com ele. Olha, rapaz, presta atenção em uma coisa. Todo mundo tem seu lugarzinho, todo mundo tem seu lugar. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não tenho travesseiro, eu não tenho barco. Pedro tem barco, o outro tem barco, mas eu não tenho um barco para conduzir você. Como que pode o dono de tudo não ter? Porque Jesus, ele vem com uma missão, ele tem uma missão. A missão dele é salvar a mim e a você. Não era ter grandes coisas, não era juntar tesouros onde a traça corrói, onde o ladrão rouba. E nós ficamos no lamento. Ele vem trazer primeiro o reino de Deus para que todas as outras coisas possam ser acrescentadas na minha e na sua vida. Aí a diferença, talvez que precisamos parar e pensar. Emocionalmente, esse escriba, ele olha e vou te seguir. E eu acredito que verdadeiramente ele tenha seguido Jesus, se ele se entregou de coração e entendeu a palavra de Jesus, mas primeiro vem uma advertência de Jesus. Rapaz, espera aí, preste atenção, meu querido, preste atenção. Olha só, se você der uma olhadinha à sua volta, você vai ver que, apesar de querer me seguir, as raposas têm aonde dormir e tem a comunidade dela. Se você parar para perceber, as árvores têm os seus ninhos também, aonde eles passam o dia voando, depois eles voltam, mas eu não tenho. Não é que Jesus não pode oferecer bens materiais para mim e para você. Não estou pregando a pobreza aqui, porque Ele pode muito bem levantar homens e mulheres do Senhor para ter uma vida assim grande, próspera, no nome de Jesus, para poder ajudar tantas e tantas e tantas pessoas. Não é o evangelho da miséria, mas ele pode levantar você, meu querido. Mas antes você precisa tê-lo com ele, no seu coração. Trabalhar não apenas o emocional, quando apenas eu ouço uma música, um louvor, mas quando eu ouço a palavra queima, eu falo, Jesus, me ajuda dentro da escola, me ajuda dentro do meu trabalho a fazer a pregar o teu evangelho. Me ajuda, Jesus, me ajuda. E aí nós conseguimos ver o quanto que é importante para mim e para você uma tomada de decisão, uma tomada ciente, consciente e autoconsciente também. Aí sim Deus vai usar você por completo. Uma tomada consciente de decisão. Uma tomada ciente. Por que eu estou seguindo Jesus? Por que eu quero seguir Jesus? Porque Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, como diz João, logo nos 2 primeiros versículos. Aí eu entendo. E porque Ele é o meu único Senhor e Salvador da minha vida, mas ninguém pode salvar a minha vida, só Jesus pode salvar, mas ninguém pode salvar. E você tem que ver e falar isso com alegria, e não apenas recitar, mas com alegria, porque aquele que é salvo é alegre, é contente, e transfere isso para o outro, e o outro vê, e o outro crê, e o outro pede o que você tem de especial em você. E aí você fala, é Jesus, apenas Jesus. Simplesmente Jesus. Olha que lindo, que bonito. Mestre, eu vou te seguir onde quer que o Senhor vá. Buscai primeiro, lá em Mateus 6,32, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse escriba talvez tinha ali alguma coisa bem importante, uma posição importante, e talvez na emoção ele nem perceberia que iria deixar isso. Ouvintes emotivos, emocionados, muitos estão sofrendo emocionalmente porque por uma falta de emprego, por ter perdido a namorada, por um pecado lá do passado, algo que enrijece os seus ossos, como
lemos ali na oração de contrição, pedindo a libertação ali para Deus nesse sentido, e muitas vezes deixamos nos levar, ser conduzido. Sabe de algo importante para nós? Tem muita coisa que precisamos prestar atenção. Os louvores muitas vezes conduzem as pessoas a um estado emocional muito lindo e muito além daquilo que ela poderia encontrar em qualquer lugar, certo? E às vezes a palavra de Deus ali também traz para nós algo motivador, algo que me conduz, eu consigo calibrar os pneus, eu consigo carregar o meu tanque de combustível ali, porém, quando vai passando o tempo, vai diminuindo toda essa vontade, ansiedade, desejo da palavra de Deus. Porque às vezes ouvimos e o som que vai batendo vai fazendo com que a gente peça mais, consiga mais, mas precisamos ser fortes, porque ao sair da igreja, ao sair de uma pregação, terminar de ouvir uma pregação, eu preciso continuar com Deus no meu coração e olhar, tudo vai dar certo, com o Senhor tudo dá certo lá fora, onde quer que você vá, ok? Tudo vai dar certo. A segunda parte agora é quando nós ouvimos o outro. Mas Jesus respondeu: as raposas têm o seu covis, né? As aves têm o ninho dos céus e o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, muito cuidado, presta atenção, rapaz. Ok, faz essa advertência. Agora, na segunda parte, vem um outro discípulo que também estava ali por perto, talvez parafraseando ali o que estava acontecendo, conversando com... Opa, dá tempo, vou conversar com Jesus. Jesus, por favor, eu sou um seguidor seu aqui, um pouco de longe, mas me permita, por primeiro, enterrar o meu pai, e depois eu vou te seguir. Vamos ver o que ele diz? No versículo 21, e o outro discípulo lhe diz, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe Jesus, segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Para compreender primeiro essa passagem, nós precisamos entender algumas coisas básicas da cultura dos judeus. O judeu, propriamente dito, ele não permite que mudem um pingo, um i da sua cultura. E ele não quer que isso aconteça. Ele precisa preservar a sua cultura, a sua raiz cultural, a sua vida, muitas vezes está em volta da própria cultura, da própria existência dele, dentro da palavra ou a questão cultural dos seus costumes. E um dos costumes, a parte da cultura dos judeus hoje, ainda hoje, nos dias da gente está falando em 2000 anos atrás, mas nos dias de hoje também, é que talvez o filho mais velho, ou possivelmente o filho mais velho, ele é o responsável para cuidar dos seus pais, até o fim da vida. E cuidar sim, e ele precisa realmente honrar o teu pai e tua mãe, né, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Sim, honrar é cuidar também, dar alimentação, dar todo o cuidado especial. Então, isso é importante para mim e para você. Culturalmente, era uma desonra um filho não enterrar os seus pais. Era uma falta de respeito muito grande com aquela família. Então, era necessário que naquele momento ele pudesse pensar e receber essa resposta de Jesus, fala, tudo bem, vai enterrar seu pai, depois você me segue. Mas se nós prestarmos atenção nessa frase, não significa que aquele pai havia morrido, senão ele não estaria com Jesus. Pode ser que ele fale, Senhor, eu vou cuidar do meu pai, eu vou trabalhar com meu pai, e depois eu venho, e eu vou seguir o Senhor. A palavra de Jesus é tão simples, ele talvez esperava, Jesus ele respeita tanto as nossas tradições, ele é um judeu, ele vai me entender, então ele vai permitir que eu realmente enterre o meu pai, para que depois eu possa voltar e eu possa caminhar junto com ele. Bom, e aí Jesus traz uma frase, né? Muito simples, segue-me e deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Tem uma coisa muito importante, lá no Evangelho de Lucas 9,60 diz assim, mas Jesus insistiu, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Lá em Lucas 9 tem a mesma passagem, em algum formato um pouco diferente, mas tem a mesma passagem, e lá inclui ainda esta palavra assim, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. O interessante dessa pergunta
feita é que ele esperava uma aprovação. Mas existe uma palavra na minha vida e na sua que atrapalha muito a gente, muito, demais, em todos os sentidos, que é a procrastinação. Procrastinar as coisas. A nossa cultura brasileira vem do, tudo bem, espera um pouquinho, vai dar tudo certo, as coisas estão aí, não, calma, mais um pouquinho, e aí nós não damos essa palavra procrastinação de uma forma fervorosa, incisiva, de eu vou parar de procrastinar a minha vida, vou parar de procrastinar a compra da minha casa própria, vou parar de procrastinar o meu namoro e vou casar logo com essa garota porque ela está aí, eu não vou enganá-la por tantos anos ou coisa parecida. Não, eu vou fazer esse curso, essa faculdade, eu vou voltar para a escola, e ficamos procrastinando e nós não alcançamos o nosso objetivo. Precisamos ter uma meta, um foco e principalmente parar de procrastinar. Ter um olhar especial para a minha vida e para a sua e ver o que precisamos alcançar. Pare de procrastinar. Você precisa tomar uma decisão. É necessário tomar uma decisão. Até muitas pessoas ficam procrastinando de olhar para Jesus com o olhar do Cordeiro, de olhar para Jesus com o olhar do seu Senhor e Salvador, o único Senhor e Salvador da sua vida. E pegamos situações aqui e ali, vamos agregando, não, eu consigo. Queridos, Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida e da sua vida. Eu não posso procrastinar essa decisão, eu tenho que ter um olhar. Sabe por quê? Esse rapaz, ele não está vivendo hoje, nos dias de hoje, aqui em 2000, ok? Nós estamos em 2020, ele está vivendo há exatamente 2.000 anos atrás, há exatos 1990 anos atrás, ok? Sabe por que eu estou fazendo uma comparação? Porque exatamente no dia de hoje, no tempo presente, o Brasil passa das 80 mil mortes com o vírus Covid-19. Hoje, vendo o noticiário, nós estamos chegando a 80 mil mortes apenas registrada pelo Ministério da Saúde com o Covid-19. E essa palavra, esse pedido desse rapaz não teria validade alguma, porque por mais que nós quiséssemos enterrar os nossos parentes, somos proibidos pelo Estado, somos proibidos pela vigilância sanitária, somos proibidos pela ONU de sairmos e enterrarmos os nossos próprios mortos. Por mais, isso a cultura também de Israel hoje não permite. Quando morre por questões do vírus, eles são enterrados e não tem nenhuma cerimônia, não existe um cerimonial. Precisamos ter um olhar de decisão. Meu amado, minha amada, decisão. Qual é a decisão que você tem tomado? Talvez colocamos tantas desculpas e procrastinação em tantas coisas na nossa vida, mas na palavra de Deus isso não pode acontecer. Ela não deve acontecer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela precisa curar, sarar. Ela precisa curar e sarar. E talvez você possa imaginar assim: então por que Deus não sara e não cura algumas pessoas? Se você ler a Bíblia, você vai ver que é para a glória de Deus. Alguns que Ele cura. E conduzir à morte também é para a glória de Deus. Porque essa é a parte que nós precisamos entender. O estar vivo hoje é um dos grandes eventos. Existem 2 grandes eventos na vida. O primeiro é o nascer e o segundo é o morrer. São 2 grandes eventos inevitáveis. Você não evitou de nascer, não evitará também de morrer. São 2 grandes eventos. Mas dentro desses 2 grandes eventos existe um terceiro pelo qual eu e você precisamos ter na nossa vida. É o terceiro grande, de um único e suficiente Senhor e Salvador que pode ressuscitar. Ressurreição.
ressurreição. Quando nós vivemos com um propósito da palavra de Deus, um propósito daquilo que Deus quer na minha e na sua vida, nós temos a segurança de uma ressurreição. A morte já não tem mais ação, nem sobre a minha, nem sobre a sua vida, quando entendemos que o Senhor, Jesus, o Cristo, é o único Senhor e Salvador. Aí não temos mais 2 eventos, temos 3 eventos. Por que 3 eventos? Porque o primeiro é o nascer, o segundo é o morrer e o terceiro a ressurreição. Mas quem não tem Cristo no coração, quem não segue a Cristo, quem não se entregou, quem não entregou-se a Cristo, não terá o terceiro. Não haverá o terceiro evento, ficará apenas nos 2 eventos. Mas o segundo evento de morte é uma morte eterna. Não haverá vida, haverá uma vida de tormentos. Segundo o Evangelho do Senhor Jesus, não sou eu quem prego, não sou eu quem falo, mas apenas transmito aquilo que eu creio e aquilo que eu peço para você. Tenha um olhar para o terceiro maior evento na sua vida. E o terceiro maior evento na vida dos seus parentes, precisamos ter isso. No meu e no seu coração, precisamos ter uma rota de vida depois da morte, e não uma rota de condenação depois da morte. Isso só é possível com Jesus. E quando Jesus fala para mim e para você, deixe os mortos enterrarem os seus próprios mortos, é uma coisa muito simples. Nós aprendemos no seminário, eu estou diante do púlpito, hoje não tem ninguém na igreja, não tem uma alma sequer aqui na igreja. Eu estou pregando para você que está me ouvindo, que não está na igreja. Mas nós entendemos como pastores que existem também 2 igrejas. A igreja visível e a igreja invisível de Deus. A igreja visível o pastor consegue enxergar. Número de membros, crianças, senhoras, senhores. Essa é a igreja visível. E a igreja invisível é só Jesus Cristo que pode enxergar. Nenhum pastor pode enxergar. Nenhum apóstolo do nosso tempo pode enxergar. Porque essa é a igreja de Deus. É a igreja visível. É a igreja que ora. É a igreja que ouve a palavra, reproduz a palavra, busca a palavra. A igreja que recebe no seu coração Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entende que foi chamado para isso e continua fazendo. Essa é a igreja invisível de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus falaria então de uma forma educada para ele, no versículo 22, lá em Mateus 8, 22, replicou-lhe Jesus: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Porque nem todos que estão vivos aos olhos humanos, aos meus olhos, estão vivos aos olhos de Deus. E eu e você precisamos escolher estar vivos aos olhos de Deus. Eu e você precisamos escolher estar vivos aos olhos de Deus. Porque se o Senhor nos enxergar, o inimigo não toca e o inimigo não chega até a você e até a sua tenda. Se estivermos vivos aos olhos do Senhor Jesus, o inimigo não tem força sobre minha vida e sobre a sua vida. E nem preciso relatar quantas histórias você sabe a respeito disso. Porque Ele é o Senhor dos exércitos, o Rei de Israel, não dorme. Está sempre de prontidão. É tempo de tomar decisão. É tempo de tomar decisão. O primeiro discípulo tomou uma decisão emocional. Senhor, Senhor. O segundo, ele é racional e cultural. Jesus, eu preciso responder à minha cultura. E aí Jesus fala: os que estão mortos não precisam. Deixe os mortos carregarem os mortos. É isso mesmo, pessoas que estão carregando o caixão, apenas o coração está batendo. Mas a mente não está em Deus. A resposta não está em Deus. A vida não está em Deus.
então não está vivo diante de Deus. Deixar os mortos conduzir os seus próprios mortos significa isso. Eu e você precisamos estar vivos aos olhos de Deus. Eu e você precisamos estar vivos aos olhos de Deus. Você e a sua família precisam estar vivos aos olhos de Deus. E nós precisamos falar com aqueles homens e com aquelas mulheres que são indesejáveis à sociedade, porque eles também precisam estar vivos aos olhos de Deus. Ser um discípulo do Senhor nem sempre era ser conduzido com todas as honras e pompas, porque em alguns momentos pode ser que alguns discípulos olhassem torto para algum pecador, para alguma pecadora. Lembra de Jesus ali, quando está quietinho, aí de repente chega alguém e derrama um bálsamo, e enxuga com seus cabelos, e aí Judas fala: mas por que derramou um bálsamo tão caro? Poderíamos vender aos pobres. Ali Judas fala da cultura, daquele momento em que ele vivia. Cadê os pobres que viviam no tempo de Judas? Já todos se passaram. E aí Jesus fala uma coisa muito simples: aonde for pregado o evangelho deve falar sobre esta mulher e o que ela fez. Às vezes simples atos podem mudar a vida de muita gente, pode mudar a minha vida e a sua vida. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber, ou vice-versa, mas faça a diferença, tome a decisão de fazer a diferença. Faça a diferença para ser vivo aos olhos de Deus. Certo, meu querido? Para finalizarmos, estávamos falando do navio, não é verdade? Do navio, a viagem de navio, que eu nunca viajei de navio. Eu vou em breve, mas eu nunca viajei de navio. Deve ser maravilhoso quando você está saindo ali do porto e aquele apito ensurdecedor traz aquela ansiedade de você viajar e conhecer uma nova etapa na sua vida. A vida é uma viagem e precisamos entendê-la também. Muitas vezes somos conduzidos a caminhos que nós nem entendemos, mas estamos lá, mas faz parte da minha e da sua viagem. O navio, ele é enorme. Mas o leme dele, aquela parte de baixo ali, que faz com que o navio vá para a direita ou para a esquerda, ele não é tão grande assim, ele é pequeno. Proporcionalmente, infinitamente pequeno, mas é aquela peça pequena que conduz o navio para longe ou para perto do seu destino. Lembro das palavras de Billy Graham quando ele diz assim: o diabo sempre vai ter um barquinho para conduzir você para longe de Deus. O diabo sempre vai ter um barquinho pronto a servi-lo para conduzi-lo para longe de Deus. O diabo pode dar um navio para você, para conduzir você para longe de Deus. Querido, preste atenção na sua vida. Será que ela está sendo conduzida a uma decisão racional e emocional para a palavra de Deus? Seja o Senhor contigo nesta noite, seja o Senhor com a sua família, seja o Senhor com a sua vida, seja o Senhor com a sua decisão. Você já tomou uma decisão? Ainda não? Então vamos agora? Sim, vamos agora. Sim, isso. Então vamos agora. Baixe a sua cabeça, vamos falar com Deus. Ele está ouvindo você. Existem muitas pessoas ouvindo essa pregação, reunidos no nome de Jesus. Se você está sozinho aí, significa que todos os outros que estão ouvindo da igreja estão pensando em você agora. E não importa o que você fez. O que importa é que você pode falar com Deus. Então vamos falar. Feche os seus olhos. Repita junto comigo. Já acabou a pregação. Repita junto comigo. Senhor Deus, nesse momento, eu te peço em oração,
perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, me perdoa, ó Deus. Se em algum momento da minha vida eu deixei de lado a Tua palavra e não me conduzi ao Senhor, eu te peço que nesse instante eu possa ouvir a Tua voz e o Senhor possa perdoar os meus pecados e o Senhor possa me conduzir, Senhor Jesus, agora de uma maneira íntegra, reta, diante do Senhor. Senhor, eu te peço em oração, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Eu preciso ser visto pelo Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Traz paz ao meu coração. Jesus, me ajuda. Me ajuda. Perdão por tudo que eu fiz. Me arrependo de todos os pecados. E aceito o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém, amém, amém. Amém, 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 amém. Quem é Jesus é feliz, quem tem Jesus é feliz, quem anda com Jesus é feliz, porque Ele é feliz, Ele se alegra de alguém que se arrepende. Amém, meu querido? Vou fazer uma oração, terminamos o nosso culto. Deus seja louvado pela sua vida. Vou fazer oração e impetrar a bênção apostólica, tá bom? Senhor, obrigado por este momento, obrigado pelo culto, obrigado pela Tua palavra, primeiro a mim e agora a todos esses que estão vendo e ouvindo também. Senhor, coloca paz e tranquilidade a este lar, coloca paz e tranquilidade a esta família, coloca paz e tranquilidade a esta criança. Vem com o Teu Santo Espírito sobre a vida deste que está ouvindo agora. Abençoa aqueles que tomaram decisões importantes na vida, que é seguir o Senhor como Senhor e Salvador. Coloca as Tuas mãos sobre ele, cuida dele, cuida dela, cuida da criança também. Quantos se converteram quando eram crianças e hoje são homens e mulheres do Senhor. Então cuida desse pequenino também que ouviu a Tua palavra e colocou o Senhor no coração. Obrigado, Jesus, muito obrigado. Cuida da Tua igreja aqui e em todo lugar. E é no Teu santo nome que eu oro e agradeço, Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Queridos, um beijo no coração, fiquem com Deus e até o retorno maravilhoso com toda a segurança da nossa igreja. Amém, queridos.